Beleza. Um desafio para mim tá aqui, né, no meio de gente que sabe tanto sobre o assunto. Então, pela experiência que eu tive como pesquisador da FCTH, né, elaborando os cadernos de drenagem, instrumento de planejamento, minha ideia foi passar um pouco muito aqui das etapas envolvidas na simulação, né? Então, eu poderia, por exemplo, chamar a apresentação de fatores que influenciam na avaliação de eficácias, porque é o seguinte, eu entendo que a gente tem praticamente dois tipos de pesquisa, né? Uma mais aplicada, que está tratando ali de um desempenho, de um telhado verde, de um pavimento permeável, mas aqui o desafio que eu queria trazer um pouco é de avaliar essas medidas no contexto da infraestrutura, no contexto de uma área tão densamente ocupada como a da imagem. Tá? Então, a apresentação eu vou passar rapidamente por várias das etapas. Tá? Eu acho que eu fui o material um pouco extenso, então alguns slides eu vou passar mais rapidinho. Tá? Vai ficar gravado, eu fico à disposição, tá? Ana pode compartilhar meu contato, não sei se tem meu e-mail, LinkedIn, enfim, se vocês se me apoiarem de alguma forma, eu vou ficar muito feliz, fico sempre à disposição. Tá? Eu só vou mudar a tela aqui rapidinho para eu conseguir apontar aqui na apresentação, só um instantinho. Vou colocar o computador laser aqui. Bom, acredito que vocês estejam conseguindo ver aqui o apontador, né? Então, o que acontece? Grande parte dessa apresentação está relacionado, então, com a pesquisa de mestrado. Então, enquanto eu estive pesquisador da FCTH, eu tive o privilégio de iniciar e concluir o mestrado justamente na área de drenagem, e no Anhangabaú, que é a bacia que a gente vai discutir um pouco aqui hoje. Então, essa imagem aqui da direita, ela trata da bacia do Anhangabaú. Então, quando a gente está falando de medidas sustentáveis, é a avaliação de medidas nesse contexto aqui. Eu gosto dessas imagens de drone, né, dessas que dão um impacto até maior do que de fato é. Né? Os próprios prédios obstruem um pouco isso, acho que é um pouco chocante. E aqui eu gostaria de destacar, né, essa linha tracejada, a Avenida Paulista, daqui para cima a gente tem a bacia do Anhangabaú. Bem no centro da imagem, coloquei um pouquinho descolado aqui do centro, uma linha azul para representar, né, que esse espaçamento entre os prédios, não sei se vocês conseguem ver tão bem na apresentação, é a Avenida 9 de Julho, mas também é o córrego Sarapura, né? E esse é o estado dos nossos córregos. Atualmente, a gente tem nenhuma várzea ainda preservada nessa bacia. Então, por isso o nome tão grande, né? A gente está avaliando medidas, se elas de biorretenção ou pequenos barramentos, né? A gente chamava isso na Prefeitura de São Paulo como parques lineares, né? Quando você faz barramentos do controle de cheias. A gente não chama mais assim. Eu saí quando estava sendo discutido, mas acho que agora ficou na recuperação de várzeas, né? Porque não necessariamente você tem um parque e isso está relacionado com o passivo da prefeitura, de, enfim, fazer a gestão de uma área verde e tal. Eu chamei de barramentos, mas é tudo ali a mesma coisa, né? Barramento, parque linear, recuperação de várzeas, é disso que a gente está falando. Então, tem muito a ver com o meu tema de mestrado. Trouxe algum sumário aqui dos pontos que a gente vai passar, né? Estudo do modelo rapidamente, etapas da simulação de chuva-vazão, vou deixar um pouquinho mais de tempo aqui, falar do modelo de estado de terreno, inspeção de campo e calibração, e aí a ideia é passar sobre 2 estudos de caso. O Anhangabaú, se der tempo, vou só mostrar alguns bons resultados que a gente teve aí num projeto particular, né, no setor de Campinas, tá? Bom, estrutura do modelo, né? Eu estou falando aqui do PC Swim. O PC Swim é um software proprietário, né, de uma empresa que chama CHI, uma empresa canadense, e ele foi construído em cima do software que chama Swim, que é esse caminho aqui. Por sua vez, ele é da EPA, né, Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Tá? Então, a base, né, o modelo de fato, as equações estão aqui. O PC Swim, estou simplificando muito, mas ele tem uma interface mais amigável, ele permite uma série de coisas que o Swim não proporciona, mas eu colocaria aqui em especial, ele facilita muito o trabalho, é muito mais rápido executar o trabalho no Swim do que no Swim, mas ele é vago, salvo engano, em torno de $2.000 ao ano, tá? Mas tem uma versão estudantil também. Então, né, alunos aí matriculados nas instituições, como, por exemplo, a USP,
gente consegue uma licença, né, estudantil, que é por um ano, prorrogável por mais um ano. Muito rapidamente, esse todo modelo aqui, falar bastante a coisa aqui, mas a gente teria modelos empíricos, que são bem simples, como, por exemplo, método racional, modelos conceituais que são simplificados, e modelos físicos seriam como isso aqui, que trata aí das equações físicas, né? Trata aí da precipitação, da evaporação, trata dos fenômenos propriamente dito. Então, o SWIM, ele tem essa carinha, ele é uma estrutura de um modelo físico. A estrutura espacial dele é semi-distribuída, então tem mais ou menos essa configuração. Então, a gente faz o input dos dados a partir de bacias. E o objetivo da história toda é avaliar os hidrogramas, né, montar uma rede e avaliar os hidrogramas antes e depois de intervenção. Né? Então, imagina que a gente tem uma situação aqui, número 1, pré-urbanização, então, hidrograma para urbanização. Conforme a gente ocupa a cidade, o pico do hidrograma é antecipado. Conforme a gente implementa medidas de controle, medidas estruturais, né, do professor Tucci, como o barramento está aqui, nesse caso, um barramento inline, a gente tem esse tipo de abatimento aqui da cheia. Tá? Então, a ideia do trabalho é avaliar o estado atual, que seria o vermelhinho, e qual o benefício que a gente obteria, que seria o gráfico em amarelo. Isso a gente consegue avaliar a redução de pico, redução de volume, por aí vai. Tá? Beleza. Trouxe só esse slide aqui para dizer que meio que tudo importa, né? A gente tem muitas variáveis envolvidas, a própria forma da bacia influencia na percepção do desempenho, né? Se a bacia ali ramificada ou arredondada, ele traz um impacto no hidrograma considerável. Aí, no caso do Anhangabaú, é uma bacia que a gente vai apresentar triangular, com formato de pizza, vamos dizer. Então, a base é muito alargada, o escritório é bem pequenininho, então, naturalmente, vejo que isso já propicia inundação, né? Inundação é um fenômeno natural, aí vai. A própria forma da bacia influencia. Vou passar por uma série de fatores que influenciam a análise de desempenho, né? Quando a gente vai avaliar as medidas, tudo isso que a gente vai passar aqui nos próximos slides influencia bastante. Tá? Então, as etapas de simulação, antes de entrar propriamente dito, eu vou comentar um pouco da instrumentação da bacia do Anhangabaú. Esses são dados públicos do caderno de bacia hidrográfica do Anhangabaú, que inclusive eu tive o privilégio, né, de participar do planejamento dessa bacia. Então, a gente está tratando do centro da cidade de São Paulo. Um pouco mais adiante eu vou falar aí da bacia propriamente dita, mas só para tratar um pouco da instrumentação. Então, a gente tem, por exemplo, pluviômetros, uma região de cabeceira, e aí essa bolinha eu estou indicando, talvez esteja sendo muito básico, né, mas assim, o IA-programa, né, obtido aí, a partir da estação pluviométrica, essa especificamente fica no Centro de Gerenciamento de Emergências, né, no CGE, aqui o pluviômetro aqui em cima, né, conjunto da estação, e o coletor fica aqui em cima. A gente também tem, na Avenida 9 de Julho, na Avenida Central, um fluviômetro, então a gente tem a leitura aqui das cotas, né, aqui implementado dentro do imposto de visita, no canteiro central. A gente consegue coletar um pouquinho mais da cota, acima da via, alguns centímetros a mais acima do nível da via, que é bem interessante. Em alguns casos, né, lá para frente, um pouco mais para frente da apresentação, vocês vão ver que o fotograma observado, ele tem um achatamento, né? Quer dizer, ele chegou no máximo, chegou na tampa ali do posto de visita, a gente não consegue ir demais, a gente perde um pouquinho da informação. Só que a gente também tem outro pluviômetro e fluviômetro aqui na bacia. E a ideia disso tudo é eu tenho um nível observado, tenho um nível calculado, e o objetivo é, antes de avaliar a eficácia de medidas sustentáveis ou não, é fazer a calibração do modelo. Tá? Então, essa curva vermelha hipotética aqui seria uma curva calculada que está bem distinta da curva azul, que é a real. Eu preciso calibrar os parâmetros para chegar na curva medida, né? Vou tentar passar bem rápido aqui, qual que é a ideia do modelo, né? É um modelo que representa o fenômeno de chuva vazão.
Tá? Então, eu tenho como entrada chuva, né, dados de entrada chuva. No modelo, eu vou transformar a chuva total em chuva efetiva, né? E a gente desconsidera as perdas. Então, o volume que ali é infiltrado, o volume que ele sai nas perdas iniciais, né? Ele é retirado da conta, então a gente tem uma chuva efetiva. A partir disso, eu tenho um dado de vazão de nível. Então, no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, né, a gente tem também como acesso o radar meteorológico de São Paulo, né, o radar da SPA, operado pela FCTH, pelo SAISP. Além dos pluviômetros, tem a medida indireta de precipitação pelo radar. Né, e os dados de radar, eles entram no modelo por quadrículas, tá? Quadrículas de 500 por 500, vou esclarecer isso um pouquinho mais adiante. Uma vez feito esse input no modelo, os dados hidrológicos, eles são processados nas bacias, que, né, transforma a chuva total em chuva efetiva, e a chuva efetiva ela está inserida na rede por meio dos postos de desígnio dos condutos. A partir daí eu tenho ali a vazão dentro da rede, né, cota, vazão, nível, por aí vai. E aí a etapa final é fazer a calibração, fazer um ajuste fino de uma ferramenta que chama SLTC. Eu faço um ajuste fino do Edman, CM, e por aí vai. Tá? E uma outra leitura aqui que eu trago é basicamente os arquivoltas do radar, ele é dividido em quadrículas de 500 por 500, cada quadrícula tem um dado de precipitação, né? Existe uma interseção entre as quadrículas com a bacia, né? Então, é feita uma média ponderada da área de influência de cada quadrícula, isso é inserido nas subbacias, cada subbacia tem ali sua respectiva área impermeável, que, né, no centro de São Paulo, grande parte, a gente costuma falar de pelo menos 80% de área impermeável, 80%, 85%, provavelmente nesse intervalo. Uma vez a chuva total transformada em chuva efetiva na subbacia, ela é inserida aqui na rede, e aí só a partir do extravasamento do posto de desígnio, né, no caso aqui que a gente construiu, é que a gente tem a mancha de inundação. Que aí vai uma outra discussão, né? Mancha de inundação em 1D ou 2D. Né? No caso do PC Swing ainda é uma mancha de inundação, não é 2D puro, né? É um 2D. Tem essa carinha aqui. Só mostrando o nível de discretização da Engabaú. Então, em laranja, a gente tem as áreas de influência dos pluviômetros, né? Laranjinha, que são os pluviômetros que a gente tem na bacia, a gente tem 3 bem próximos da bacia. E linha tracejada é a área de influência das quadrículas do radar. Então, a gente recebe ali do meteorologista, né, já esse dado trabalhado, tanto a influência dos pluviômetros quanto do radar sobre as quadrículas. A gente já tem um dado de entrada no modelo que é bastante, uma qualidade, uma resolução bastante grande. Só para comentar que no caso do mestrado, né, que eu desenvolvi na Bacia do Engabaú, avaliando medidas sustentáveis de retenções, eu avaliei as seguintes chuvas, né? Uma chuva de duração de 1 hora, próximo do tempo de concentração, e 3 períodos de retorno, de 5, 10 anos. Na revisão bibliográfica que eu eu vi que é bastante comum que esses sejam os períodos de retorno avaliados, mais do que isso, a gente acaba tendo um custo muito excessivo para a implantação de medidas, manutenção. Então, me parece aí uma convergência que os estudos adotam bastante esse período de retorno, né? Menores, chuvas mais frequentes e menores períodos de retorno. E aí foi um input da banca de qualificação avaliar também a duração da chuva em 2 horas e os mesmos períodos de retorno para avaliar o efeito da duração da chuva na análise de eficácia. Né? Então, quanto que o aumento da chuva, com o mesmo período de retorno, impacta na análise de redução de vazão de pico, volume escoado, extensão da área da pasteurização. Uma coisa que influencia bastante nessa avaliação de eficácia, especificamente na redução da mancha de inundação, é o modelo digital de terreno. Eu vou passar rapidamente sobre isso, né? Não sei que, de certa forma, eu estou passando ali um beabá de tecnologia que talvez todos vocês sejam familiarizados, mas às vezes é uma curiosidade como é feito na cidade de São Paulo, que tem
uma oferta de dados comparativamente a outros municípios é bem significativo, né, na minha opinião. Tá? Então, o modelo digital de terreno está dentro de uma classe maior, que é o modelo digital de elevação. Né? A gente tem dois tipos de modelo digital de elevação, o MDT e o MDS. Então, só para trazer um exemplo do que é isso especificamente, né, pegando o GeoSampa, né, para Engabaú, aqui a gente tem a Avenida Paulista, mas sei que estou forçando a barra, tá, pessoal? Isso aqui relevem, mas não for apresentar a bacia propriamente dita, eu vou ser mais objetivo. Então, a gente está aqui falando do centro da cidade de São Paulo, tá? E o que é o modelo de de terreno ou superfície? O modelo de superfície, que é o que a gente não está utilizando, né, é toda a interferência dos prédios, do carro, árvores e por aí vai. O modelo de terreno, especificamente, ele é um subproduto, vamos dizer assim, desse levantamento coletivo no MDS. Então, o MDS, a gente fala que é tudo, e o MDT é um subproduto. Então, essa limpeza aqui que é feita por algoritmos aqui de sensoramento remoto, tiram essas interferências todas. Então, vamos colocar assim que o MDT ele é o equivalente das curvas de nível. Por que eu estou falando isso, né? Qual é a necessidade? Só para relembrar que, por mais que o Engabaú não tenha córregos, né, a céu aberto, ele totalmente tamponado, se nós tivéssemos córrego a céu aberto, além do MDT, a gente precisaria fazer um levantamento topográfico, a gente precisaria de uma topografia para avaliar o que está abaixo do nível da água. Né? Porque aqui mostrando na imagem, né, onde é o está em inglês, né? O MDS, o DSM, e o modelo de terreno. Aqui essa revisão é muito interessante. Esses autores aqui traz uma revisão conceitual bem legal aqui do que é cada uma, né? As limitações, os processos. E aqui mostrando, quando mostra essa figura, que no nível d'água, o modelo digital de superfície de terreno é a mesma coisa, né? E que ele não avalia aí abaixo do nível d'água. Não acredito que a gente chegue a usar na drenagem urbana esse tipo de instrumento, né? Seria mais para uma atividade mais portuária, mas existem equipamentos bem robustos que fazem esse trabalho, né? Sonar, mas enfim, a gente não está nesse aqui. Mas, embora o Engabaú não esteja, não tenha essa necessidade de levantamento abaixo do nível d'água, eu trouxe um exemplo aqui, no topógrafo, então. Aqui são imagens da CTH, de uma outra bacia, a bacia do Córrego Itupu, na área da Guarapiranga, avaliando lá o nível da seção em pontos onde corre está a céu aberto. Esse aqui não tem vazio, mas podemos trago uma outra, esse aqui acho que é muito interessante, eu confesso que eu não tinha ideia do quanto as redes, do quanto eu preciso, de certa forma, sempre desconfiar assim, no cadastro, porque eu posso estar avaliando, que é no caso do Engabaú, que eu não faço um levantamento platimétrico, mas eu tenho em tese todo o cadastro. Só que a realidade devido das áreas não pode ser bem distinta do que eu tenho aqui no SBuild, por exemplo. Né? Então, novamente, eu sei que ainda não apresenta a Praça do Engabaú, farei isso, mas só para apresentar um pouco o que a gente encontrou lá. Né? Então, o ponto mais crítico de inundação, que é a Praça da Bandeira aqui no centro, né, tem os afluentes que é o Bexiga, tem trechos antigos, né, da década de 30, né, da época que a cidade começou a ser a começou a ser intensificada aqui na cidade de São Paulo, que a gente tem algumas seções em tijolinho, estão bastante obstruídas. Né? Então, esse é um exemplo que a gente encontra na macrodrenagem. Tá? Aqui embaixo da Assembleia Legislativa, a gente tem quase metade da seção obstruída, né? Corre Vitororó com alguns... me fugiu a palavra, né? Como se estivesse desapontando. Enfim, deixa eu entender. E aí também vou compartilhar um pouco da microdrenagem, né? Que a microdrenagem é essa região do mercado municipal. A região da 25 de março do mercado municipal também inunda por ocasião da API, da macrodrenagem, mas é muito também impactado pela microdrenagem. Ela
mais alaga, né, o problema mais da microdrenagem do que de inundação propriamente de transbordamento da calha. Então, a informação que a gente tem é que a prefeitura faz uma limpeza periódica, né, no meio dessa prefeitura, porém, a gente tem ó, a microdrenagem chegando aqui, provavelmente um coletor aqui, saneamento, esgoto, que não tem nada a ver com drenagem. O córrego da volta passando aqui do lado, a microdrenagem tem essa obstrução de um coletor. Então, a gente tem uma série de desafios aqui da microdrenagem, que se a gente não tivesse feito uma galeria totalmente obstruída, né, tá bem escura aqui, porque realmente ela não tem passagem, a gente não faz a inspeção nesses casos, a gente não consegue, né, estimar, avaliar o que de fato está acontecendo. A calibração do modelo fica muito prejudicada, a gente acaba errando consideravelmente. Né? E a calibração, só para dar uma ideia do Anhangabaú, é o seguinte, essas 4 imagens aqui são 4 ou 5 eventos, melhor dizendo, né, que é 25 de outubro, a gente teve 2 eventos no mesmo dia. São os fotogramas de eventos que ocorreram próximo à Praça da Bandeira, próximo ao centro da Bacia do Anhangabaú. Em azul são os eventos observados. Ó, eu destaco aqui bem na pontinha, que é um caso em que a gente perdeu a informação. Aconteceu um pouquinho, mas aqui o córrego chegou na tampa do custo de visita, né, na medição. Em cinza é um evento calculado pelo modelo sem nenhuma calibração. Em vermelho foi a calibração que a gente conseguiu fazer. Então, eu saco aqui, por exemplo, esse último dia 19 de março de 2021, e parecia, vamos dizer, que o modelo talvez tivesse mais volume do que deveria ter, talvez o CN tivesse muito alto, ou enfim. A principal modificação que foi feita para a gente conseguir os resultados foi uma modificação no N de Manning. Foi a principal alteração. Então, os N de Manning que eu havia atribuído antes do processo de calibração, eles estavam muito altos. Né? O N de Manning para as áreas impermeáveis da bacia tinha colocado como 0,04, que está associado a denso uso residencial do solo. Né? Quando eu passei com o N de Manning de 0,01, 0,15, quase dividindo por 3 ou 4, né, entendendo que as áreas impermeáveis são basicamente o asfalto, né, eu coloquei um de asfalto que é bem menor, então basicamente os fotogramas eles convergiram, reduziram o tempo de resposta da bacia, né, porque a gente tinha um tempo de resposta muito lento. Então, tudo isso para dizer que assim, a avaliação de eficácia das medidas que eu estou fazendo, ela só tem muito assim, de significado, de importância, se minimamente eu tenho confiança no modelo. Se eu não tenho uma calibração, é um pouco difícil, né? Eu estou tecendo conclusões que não necessariamente são verdadeiras. Indo para os estudos de caso, então vou passar por 2 estudos de caso. O mais importante deles é o Anhangabaú. Então, a cabeceira da bacia, agora sim, né, a Avenida Paulista, né, tem em torno de 3 quilômetros. O exutório do Anhangabaú está aqui ao lado do mercado municipal. Ele tem 3 principais afluentes. É o córrego Saracura, e o Bexiga e o Itororó. Essa bacia tem uma particularidade que as outras normalmente não têm, que é um túnel de derivação, chama túnel do Moringuinho, que ele foi implantado na década de 40 do século passado, que já tinha como objetivo reduzir as inundações aqui na Praça da Bandeira. E o túnel do Anhangabaú fica aqui. Então, mostrando aqui, tinha umas flechinhas, então, do túnel do Moringuinho, uma particularidade, as principais avenidas, né? Então, que já estudou um pouco de hidrologia e drenagem no estado de São Paulo, sabe que nossas avenidas estão implantadas ali em cima dos córregos, então, casos específicos, né? Na Tijuca, Prestes Maia, 23 de maio, alguns pontos aqui de referência, né? Praça 14 Bis, Praça da Bandeira e túnel da Anhangabaú e túnel Papa João Paulo II. Só para mostrar um pouco a carinha do modelo, né? Como é que é o resultado da mancha de inundação. Acaba sendo um videozinho.
Então, tem mais ou menos essa carinha aqui, né? Não estou conseguindo mostrar a flechinha aqui para vocês. Ou eu coloco setinha, eu coloco laser, né? Mas, basicamente, o vídeo está mostrando uma concentração de... Deixa eu ver se eu consigo dar play de novo. Tentar dar... Só um segundo, pessoal. Então, mostra uma concentração na Praça da Bandeira, em todos os córregos afluem ali para o Engabaú, ele se constitui como um Engabaú embaixo da Praça da Bandeira. Então, a gente tem inundações severas nessa bacia, da ordem de 7 vezes ao ano. Bastante grave. Deixa eu só voltar aqui para o laser, antes de voltar a falar, só um instante. Bom, porque afinal falar então de SPM, falar de barramento, falar de qualquer medida diferente da convencional na bacia do Anhangabaú? Acho que não poderia ser uma bacia onde seria mais pertinente. A gente está há mais de 20 anos tratando sobre medidas convencionais na bacia do Anhangabaú, então desde o início dos anos 2000, que a gente não consegue avançar em uma série de obstáculos. Então, a gente tem projetistas relevantes, né? Projetista Hidrossúdio, uma das mais relevantes da área, né? Foi a projetista que projetou lá o piscinão do Pacaembu, né? Nosso primeiro piscinão. Eles projetaram aqui na Praça 14 Bis, né? Senão, esse reservatório ele já não é possível ser viabilizado, né? A gente tem uma estação de metrô agora sendo construída. Previram também um piscinão convencional, né, subterrâneo embaixo da Praça da Bandeira, uma bem delicada, ali também tendo ampliação, aqui tem uma outra linha, eu não me lembro qual linha especificamente, mas tem uma outra linha de metrô passando aqui por perto agora. E aí, para ajudar, né, a Praça da Bandeira, na Praça da Bandeira funciona um terminal de ônibus bastante movimentado. E aí, como essas medidas são bem, assim, foram discutidas por muitos anos, e tudo, uma outra projetista, né, a Figueiredo Ferraz, ela propôs um túnel de derivação muito significativo, essa não me engano, era da ordem de 6 metros de diâmetro, e a ideia desse túnel era pegar todas as vazões que chegam nesses 3 córregos, Saracuru, Bexiga e Tororó, e a Tamanduateí. Esse piscinão aqui do Parque Dom Pedro foi uma exigência do então da EE, né, hoje Espiáguas, para minimizar o impacto hidrológico que esse túnel teria aí no Tamanduateí. Também não foi para frente, né, seria uma obra muito significativa. A FCPH, muito antes de propor nos cadernos de drenagem algumas outras medidas, propôs ali um conjunto de galerias reservatórios, né, são galerias de dimensão da ordem de retangular de 3,5 por 3,5, com vários orifícios. Então, a ideia é fazer um reservamento, uma reservação online, né, ao longo das galerias. Só que o método desse tipo de intervenção é um método descritivo, então o impacto no trânsito é bem significativo. Por aí vai. Para ajudar, né, a gente tem uma proposta ali da Secretaria de Verde Meio Ambiente de revitalização de Tororó, porém, né, está previsto ali um corredor de ônibus para ser implantado nessa faixa, que além de dificultar a implantação dessa medida, né, para não dizer inviabilizar, e aí, enfim, exatamente fazendo uma crítica, porque tem várias necessidades, né, não se tem necessidade de transporte, trânsito, por aí vai. Só que, além disso, esses corredores de ônibus dificultam bastante a gente fazer o monitoramento da vacina, né? Então, conforme vão sendo implantados os corredores de ônibus, a gente vai tendo mais desafio de instrumentar, implantar, por exemplo, um fluviômetro. Até foi um trabalho que eu publiquei no último simpósio brasileiro de recursos hídricos, de alguns desses desafios que a gente encontra para fazer o planejamento da drenagem. Então, dado que a gente está mais de 20 anos discutindo as medidas convencionais, acho que não poderia ser mais pertinente discutir as medidas sustentáveis. E aí, finalmente, né, o objeto do GPI, eu vou falar um pouco do termo LEED, só porque é a nomenclatura utilizada no modelo SWIM e PC SWIM, tá? Mas ali
é dessas medidas que a gente está falando, né? Célula de retenção, jardim de chuva, ou mais especificamente biorretenção. Tem uma revisão bem interessante que fala sobre a terminologia das medidas, acho que todos conhecem, não me lembro o nome aí do Fletcher, né, e os demais autores, salvo, posso estar enganado, mas acho que é esse o sobrenome. Ele fala que, entre outras conclusões, ele fala que é importante, quando você delimita qual que é a nomenclatura, é você deixar claro o que você está falando, né? Então, são dessas medidas, hoje, mais das células de retenção. Eu sei que está pequenininho, a ideia não é falar sobre os diferentes modelos, mas o que acontece? Eu trouxe esse artigo, deve estar lá no último slide, deveria estar pelo menos no trabalho especificamente, mas esses autores, eles avaliam que 11 modelos capazes de simular esse tipo de medida, né? As VIDs, as SDNs e por aí vai. Então, aqui, se não tiver muito pequeno, a gente tem softwares como, por exemplo, o REC-HMS e o PCSwim. Aí trata lá dos prós e contras de diversos softwares, ele fala um pouco então, das limitações, inclusive, né, que é sempre importante, quando a gente vai escolher um modelo, o que ele oferece e qual é a limitação, né? E frente a essas limitações, eu consigo seguir com ela, né, para aquilo que eu estou avaliando. Então, ele diz, tem modelos que são focados em otimização da estrutura. Não é o caso do PCSwim. O PCSwim não é utilizado para otimização, né? Dado uma determinada configuração, eu avalia se ele atende ou não, avalia o impacto dele. No meu, eu fiz o set, né, configuração de uma geometria específica e segui a vida com isso. Mas tem outros modelos, eu confesso que não sabia dizer quais desses, né, de cabeça, eles têm o objetivo de otimizar e qual que é o tamanho da minha camada de solo, superfície, né, por aí vai. Tem uma revisão interessante que fala que, né, uma vez lido, acho que é óbvio, mas até então eu não tinha parado para pensar nisso, que a camada, né, só dar um passo atrás, né, no swing, no PC Swing especificamente, todas essas medidas, elas são representadas nada mais, nada menos como um conjunto de camadas sobrepostas, né? Então, essa poderia ser uma célula de biorretenção. A camada de superfície, solo e um reservatório de brita, né? Então, e aí a revisão que eu estava comentando, lá diz que esse parâmetro aqui, o tamanho e a profundidade dessa camada aqui de superfície, quanto mais profundo, ela traz um impacto maior na simulação de eventos curtos, a gente chama de projeto. Eu estou variando uma chuva de projeto de 1 hora, então se essa camada aqui for maior, eu tenho um benefício melhor no abatimento de cheias. Em contrapartida, se eu estou avaliando uma série histórica longa, né, estou avaliando eventos reais que têm diferentes distribuições de precipitação, normalmente eu tenho um benefício maior se a camada de solo brita, ela é a maior, porque eu tenho mais tempo ali para a água filtrar no solo. Grosso modo é isso. Aí o PCSwim especificamente, nessa revisão feita sobre os 11 modelos, os autores concluem que o PCSwim e o Mike Urban, isso em 2018, né, quando o artigo foi publicado, não sei se algum desses softwares já teve uma mudança muito robusta, mas era um dos softwares mais completinhos que se tinha então, mas mesmo assim, mesmo ele sendo mais completo em uma série de itens que a gente está avaliando para avaliação do desempenho das leads ou das SPNs, ainda assim, tem um espaço para melhoria que é muito significativo, né? No PCSwim, os processos hidrológicos associados às plantas, como captação da água, interceptação, transpiração, eles sequer são representados. Tá? Então, a gente tem uma limitação importante. Tá? Como é que funciona para a gente inserir o estudo da no horário? Porque eu estou falando muito, um pouquinho aqui. Como que a gente insere as leads no PCSwim, né? Então, tem 3 telinhas, né? Eu criar uma lead, por exemplo, uma célula de retenção, eu coloco os parâmetros da camada de superfície, né? Etapa 1, camada de solo e a camada de reservatório na tela 3. E uma vez construído essa configuração, né, então, digamos que a biorretenção tem 1 metro de profundidade. A partir disso, a tela de atribuição da lead, né? Quantas
bioretenções eu tenho na bacia, né? E aí o parâmetro mais desafiador, que é muito complexo de avaliar, é que assim, eu posso fazer com que uma subbacia, né, se, por exemplo, eu falei que um telhado, ele é uma subbacia, digamos, é uma área de drenagem. Fica muito fácil, né, eu coloco ali de ocupa toda a área da subbacia, beleza, meu problema está resolvido, em termos de complexidade, para atribuir a área de influência de cada medida. Mas se eu estou avaliando as leads dentro de uma subbacia-mãe, como é o caso desse trabalho, eu tenho um desafio que é avaliar qual é o percentual de área impermeável tratado. Né? Se eu estou subestimando, vejo como um grande problema, assim, porque como se as leads chegassem no limite da captação e extravasassem a água para frente, né, para jusante. Mas ainda assim, ele é um desafio. Eu não encontrei alguém com uma metodologia seja coerente, assim, um desafio de médio. Algumas limitações, eu não vou entrar tanto no mérito, né? Comatação, eu não avalio comatação nessa chuva de projeto de 1 a 2 horas, né? Ela ocorre, né? Então, as leads, todas elas, né? Inclusive as bioretenções, elas funcionam como um filtro de café, né? Basicamente, os poros precisam ser grandes o suficiente para a água passar, mas ao mesmo tempo segurar o sol, né? E daí entra aí as discussões que o pessoal faz muito dos geopeixe no tecido, né? Eu particularmente sempre projetaria com geopeixe, mas nem entro tanto no método porque a gente é tão carente de dados para fazer projeto normalmente que algumas limitações, né? Tem várias prefeituras, tem uma matéria importante aqui do New York Times que fala de reclamações de moradores sobre as bioretenções, né, os jardins de chuva que foram implantados na frente de suas casas, né, para fundo de lixo. Então, eu aprofundaria um pouco mais a discussão, mas eu vou por hora passar, né, mas é um desafio que realmente eu vejo que nós temos mesmo, né, vide próprio caso em Angabaú, né, na realidade é desafiador. E um último slide aqui de considerações sobre custo, né? Normalmente eu trago esse slide para falar assim, o pessoal normalmente critica o custo de manutenção de um reservatório. Pequenos reservatórios, salvo engano, da última vez que eu falei, né, da prefeitura, o pessoal da CIUR, era da ordem de 50 mil por mês. Aqui encontrei uma notícia falando do custo do maior reservatório que a gente tem na região, né? 350 mil por mês. Em contrapartida, né, os jardins da 23 de maio também são muito caros para se manter. Né? Então, enfim, acho que a gente está, em termos de custos, acho que os dois são bastante elevados, tanto a convencional quanto das mídias sustentáveis, embora eu não tenha tenha aprofundado sobre isso na minha dissertação. Eu avalio também, tanto em projetos quanto na minha dissertação, casos específicos de barramentos. Então, o PC Swing, ele traz esses objetos aqui, né, o vertedor, escorregador de fundo, que é muito fácil de simular, bem fácil mesmo. Então, basicamente, você cria essas geometrias e o modelo entende, né, no próprio canal, essa reservação, cria um projeto que vai ser um pouquinho mais detalhado, né, que, não sei se está dando para ver, ele provavelmente ficou um pouquinho pequenininho, mas esse vertedor, cabe aqui um barramento em gavião, né? Aqui a pista frontal, poste. Eu faço essa variação no Angabaú também, com forçação de barra, né? Eu tentei criar 3 casos ali para ver se a gente conseguiu algum benefício. Eu vou mostrar onde já já. Essas foram as medidas simuladas, tá? Então, muito objetivamente, eu criei 3 cenários hipotéticos onde eu poderia fazer a abertura de córrego no Anhangabaú. Então, no Parque Augusta, se eu desviasse a galeria do Córrego Augusta, né, algumas quadras, né, atualmente tem esse traçado aqui. Se a gente desviasse o córrego, a gente poderia fazer uma abertura aqui no Parque Augusta, fazer um pequeno barramentozinho aqui no Parque Augusta, né? No caso, serão 3 pequenininhos, paralelo ali uma pista de caminhada que tem hoje, mas eu principalmente colocaria aqui no Parque do Bexiga
hoje a gente tem um terreno que até muito recentemente era do Banco Silvio Santos, eu acho que isso está encaminhando para que de fato seja um parque, e até o pessoal, né, políticos envolvidos, estão viabilizando o parque, entrar em contato para entender, né, o benefício que o piscinão que teria ali do lado teria para a região, para justamente ajudar a defender o parque. Né? Então, nas imediações ali dessa área, então, o piscinão só queria pegar essa ideia do piscinão para ajudar, né, se implantar esse terreno e ajudar a viabilizar o parque. Né? Isso é só um parênteses. Mas, trazendo aqui como curiosidade, e confesso que eu não me lembro aqui do nome de arquitetos que proporam alguma das imagens, mas algumas coisas que já foram apresentadas aqui para essa região. Então, eu estava em 3 casos específicos, pequenos barramentos. Eu tenho um cenário de referência de 1930, não vou passar sobre isso, né? Eu fiz uma georreferenciação do mapa SARA Brasil, né? SARA 1930. Então, eu recorto algumas imagens de SARA, eu georreferencio cada uma dos polígonos que eu identifiquei, e aí eu reconstruí, né, referenciamento ali, dos lotes, tudo o que eu consigo observar de impermeável, esse é o cenário de referência, tá? Fico assim, produto, e aí eu uso em azul claro os córregos a céu aberto da região, né, da época, com a mancha de inundação atual. O texto da dissertação fala um pouquinho sobre isso. Antes de chegar nas conclusões, no último slide, comparando as manchas de inundação do cenário atual com o cenário de referência, 1930. Vermelho são as manchas TR2, verde TR5 e azul TR10. Então, a gente consegue, se a gente conseguisse retroagir no tempo e simular esse cenário de 1930, na minha avaliação de tempo, na metodologia que eu tinha apresentado na dissertação, a gente tinha apresentado esses resultados. Basicamente, a gente reduz a frequência das ondulações. Elas acontecem basicamente no mesmo lugar, mas a frequência diminui bastante, né? E ela some, por exemplo, aqui, onde atualmente a inundação é uma vez a cada 10 anos. Provavelmente, se eu tivesse avaliado em TR25, a gente estaria vendo essa inundação também, né? E aí, os gráficos que eu vou apresentar para vocês, eu vou focar num ponto de controle só, eu analiso na apresentação 3 pontos de controle, um mais limitante, um no ponto crítico e um no exutório. Considerem isso. Sim, os mapas da mancha de inundação, o cenário atual e com todas as medidas. Então, se a gente tivesse todas as leads, esqueci de comentar, para chegar, gente, desculpa, eu fiquei um pouco preocupado com o horário, estou dando uma rapidinho, eu falei só informação. Para chegar na quantidade de leads, eu peguei um trabalho pré-existente que fez o levantamento das bocas de lobo, boca de leão dentro da Bauru. Era da ordem de 3 mil e poucas. Para cada boca coletora, né, vamos englobar as duas, boca de leão e boca de lobo, eu proponho uma célula de biorretenção, cuja área são 10 metros quadrados e a profundidade é 1 metro. Basicamente isso, e além disso, os 3 barramentos. Esse foi o resultado que eu obtive. Então, a gente tem uma redução de inundação bem significativa, onde a inundação hoje não é crítica, né? Aqui a próxima rua Augusta, né? A gente tem poucos relatos na rua Augusta nessa região, e também a montante da Praça 14 Bis. E acho que é bastante significativo o impacto, dado que hoje as inundações são graves, da ordem de 7 a 8 vezes por ano, a gente teria uma extensão bem significativa se tivéssemos implantado mais de 3 mil células de retenção. E, salvo engano, a última vez que eu tinha visto esse dado, a gente tinha 400 e poucos jardins de chuva na cidade de São Paulo. O modelo, o PC Swing, ele diferencia jardim de chuva e células de biorretenção, né? Que eu entendo que eu simulei células de biorretenção, porque tem essas camadas de areia bem embaixo, que o jardim de chuva, nesse modelo especificamente, ele não abarca. Né? E aqui as células são 2 slides, só para fechar o Engabaú. Eu vou focar aqui na Praça da Bandeira, que é muito crítico. A gente teria TR2, TR2 essa primeira imagem, TR5 aqui, e TR10.
O marronzinho é o cenário de referência, o verdinho é o cenário com as medidas suscitáveis e o azul é o cenário atual. Então, o PR10 ficaria assim, ajuda a descoladinho. Esse seria o benefício no hidrograma, especificamente. E aqui os pontos de controle, né? Na cabeceira, onde a inundação é pouco significativa, mais um escoamento superficial do que de fato uma inundação, a gente tem um impacto bem significativo. Tudo isso aqui são chuvas de 1 hora, não estou apresentando aqui nesse slide chuvas de 2 horas, mas são muito similares. Para fechar, ainda Baú, quais foram os benefícios, né, que a gente obteve? Cenário 4, com os barramentos, né? Da ordem de 6 a 7% na redução da vazão de pico e de mais ou menos 2% de redução do volume. O impacto da área bastante significativo, muito porque eu tenho uma área muito extensa, que a lâmina de ligação são alguns poucos centímetros. Então, tudo isso some quando eu estou avaliando. Então, e aí, eu avalio tanto o cenário como partes, eu comentei no começo da apresentação que a gente não chama mais de partes, a gente não avalia só os barramentos, né? Mas o cenário acumulado com os barramentos e as biorretenções, e no cenário 5, fiz a subtração de um menos o outro. Aí, só para fazer os últimos comentários, o que a gente observa é que quando o aumento da duração da chuva de projeto, né, eu tenho TR2. Quando eu avalio não mais 1 hora, mas 2, a eficácia ela diminui um pouco, mas em especial quando eu aumento o período de retorno. Evidentemente, isso aconteceria também nas medidas convencionais, mas aqui é para dar uma dimensão e uma ordem de grandeza. E aí, tendo esses 3 variáveis, eu não vou falar de uma outra bacia, senão vai ficar muito extenso, mas só para dizer, para reforçar o quanto que a bacia influencia na variação de percepção de eficácia, né? A gente tem uma outra bacia, onde foi um projeto, onde eu fiz em conjunto com uma Guajava. Na época, a Adriana ainda fazia parte da Guajava, né? Não era a professora Adriana, que hoje está na USP, então a Fabiana está esse ano. Então, tinha uma bacia lá, 3 km quadrados, tal. Nessa bacia especificamente, a gente tem os vales preservados. Aí foram propostos 5 barramentos. E aí, para comentar os benefícios que a gente teve desses barramentos inline, né? Em terra de 2 anos, a gente teve ali quase 30 metros cúbicos por segundo, reduzindo para 10, né? Quase um terço com TR2, praticamente metade, né? 60 metros por segundo para aí 30, mais ou menos. Mas por que a gente conseguiu um resultado tão melhor nessa bacia especificamente? Eu trago algumas imagens que as várzeas desse corte estão preservadas. A bacia está bem ocupada, mas a várzea, de certa forma, tem alguns problemas que são severos, de erosão, que precisam ser mitigados, mas as várzeas são preservadas. Então, em função do uso de passar-sol, preservação das várzeas, eu consigo, dentro da bacia, e por aí vai, eu consigo uma percepção maior ou menor dessas medidas. As referências, tá? Se estiver falando alguma coisa, vocês tenham achado interessante, me avaliem, mas era isso, pessoal. Peço desculpas por ter me estendido um pouquinho na apresentação. Acho que era isso. Terminar a apresentação. Obrigada.